Se você sente que tá preso em uma situação que não te serve mais, não te cabe mais, esse vídeo aqui é pra você. Talvez seja um relacionamento que já perdeu o sentido, um trabalho que suga a sua energia e até um ambiente que já não tem mais a ver com quem você tá se tornando, assim como foi comigo. E eu sei que não é nada fácil sair de situações que não nos cabem mais. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal. Então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que até o final dele você vai sair cheio de aprendizados e pronto pra largar a mão de tudo que não te cabe mais. Seja o que for, como eu disse, eu sei que não é fácil sair disso. E eu não quero aqui fazer parecer que é fácil, porque eu sei que não é. E eu não quero diminuir o que você tá sentindo agora nesse momento. Porque a gente se acostuma, a gente tem medo do desconhecido, a gente se preocupa com o que os outros vão pensar. E isso é humano. Mas se eu pudesse te falar uma coisa, é que ficar onde você não pertence é 1000 vezes pior e muito mais perigoso também, principalmente a longo prazo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar explicitamente como conseguir sair de situações que não te cabem mais, sem se perder nesse processo muito doido e muito difícil. Tá bom, é difícil, todo mundo já entendeu que é difícil, né? Mas por que é tão difícil sair de uma situação que já não faz mais sentido pra gente? A verdade é que a gente tem uma tendência natural de resistir às mudanças. O ser humano, ele gosta do conforto, mesmo quando esse conforto tá machucando. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que algo não tá certo, que algo não tá legal, você continua ali, vivendo aquela mesma coisa dia após dia, até chegar assim no seu limite, ou até você chegar nesse vídeo aqui que você tá assistindo agora? Isso acontece por alguns motivos, e um deles é o medo do desconhecido. E se eu sair de onde eu tô e parar em algum lugar pior? E se eu me arrepender? Também, em segundo lugar, o apego ao que já foi. Já foi tão bom, pode melhorar de novo, pode ser diferente, pode ser como era antes. A esperança, né, de voltar a ser como era. O julgamento dos outros, o que será que vão pensar de mim? O quarto e último, e talvez um dos mais doloridos, é a crença de que você tem que aguentar. Talvez eu deva tentar um pouco mais, ter um pouco mais de esperança, ser um pouco mais otimista. Mas deixa eu te falar uma coisa, por mais frustrante que isso possa parecer, crescer obrigatoriamente significa deixar algumas coisas pra trás. Pra explicar melhor isso aqui pra você, você já tentou usar uma roupa que não te serve mais? Ela aperta, ela incomoda, não deixa a gente se movimentar direito, né? E é assim que você se sente quando insiste em algo que já não é mais pra você. E você sabe disso. Então a pergunta que você precisa se fazer é: por que eu tô insistindo nisso aqui? Eu tô aqui por escolha ou por medo? Ou por qualquer um daqueles motivos que eu falei no início? Tá bom, Evelyn, mas e agora? Como que eu faço pra sair de situações que não me cabem mais? O passo 1 aqui seria aceitar que chegou a hora de mudar. Porque muitas vezes a gente simplesmente não quer aceitar, não quer olhar pra aquilo ali. E o primeiro sinal de que alguma coisa precisa mudar é quando você se sente cansado o tempo todo, você se sente desmotivado, você se sente sufocado. Então esses são sinais, alguns sinais de que você já não pertence mais a esse lugar que você tá. O grande problema aqui é que muitas vezes a gente nega isso, a gente finge que tá tudo bem, a gente tenta se convencer de que ainda vale a pena tentar um pouco mais. Mas no fundo a gente sempre sabe, na verdade, né? Então o primeiro passo é aceitar, entender que tudo tem um ciclo e que quando um ciclo se fecha, insistir nele só vai te fazer perder mais tempo e energia e atrasar outras experiências muito melhores que você poderia viver se você já tivesse desapegado dessa coisa aí horrível que você tá vivendo agora. Porque se você quer soltar isso, deixar isso pra trás, significa que não tá bom. Você sabe que você merece mais, você sabe que você merece algo melhor. E pra colocar isso em prática, vale a pena você se perguntar: e se eu estivesse começando hoje, eu escolheria estar vivendo essa situação aqui? Eu estaria vivendo isso agora? E se a resposta for não, é hora de planejar, de começar a planejar a sua saída. E eu sei que a resposta é não, porque você tá aqui nesse vídeo agora. O passo 2 seria abandonar a ilusão de que você precisa de permissão. Tá, mas o que isso significa, que eu sei que pode ter ficado um pouco estranho. Muita gente não sai de situações ruins porque elas esperam o momento certo. E pior do que isso até, esperam que alguém diga pra elas que agora elas podem ir, que agora elas estão livres. Eu vou dar um exemplo pra isso também, que ainda assim você pode não ter entendido. Minha mãe teve um relacionamento muito difícil, muito conturbado. Nesse relacionamento, ela ficou presa ali por 12 anos sem conseguir tomar a decisão de sair daquela situação, por dezenas, centenas de motivos. Mas no final, ela ficava esperando com que a pessoa tomasse a decisão de terminar, de se afastar, de acabar com aquele sofrimento ali que ambos estavam sentindo. Principalmente ela, na verdade, né? Então ela tava esperando que alguém tomasse a decisão por ela. Ela tava meio que aguardando essa permissão pra ir, sabe? Mas a verdade aqui é que ninguém vai te dar a permissão pra mudar.
Se você ficar esperando a aprovação dos outros, você nunca vai sair do lugar que você tá agora. Então, se pergunta aqui também: se eu não me preocupasse com o que os outros vão pensar, o que eu faria? Onde eu estaria? Eu uso muito esse exercício não só pra isso, mas pra tudo na minha vida. Se não tivesse ninguém nesse lugar agora, nesse planeta, que decisão eu tomaria? O que eu faria nesse momento? Eu gravaria esse vídeo? Eu falaria sobre esse assunto? Eu viveria tal experiência? Enfim, com tudo mesmo dá pra usar esse exercício. O passo 3 seria você fazer um plano de saída. E por que esse planejamento é tão essencial? Basicamente, porque sair é um passo muito importante, mas sair sem estratégia, sem você saber o que você está fazendo, é sair não estando tão consciente assim no momento, como você precisa estar para tomar tal decisão, você precisa ter clareza do que você está fazendo. Então, se você não faz esse planejamento, você pode tomar decisões que posteriormente você vai se arrepender. Você precisa ter claro na sua cabeça sobre como essa mudança vai acontecer, quais vão ser os passos seguintes. Caso, claro, tudo que eu tô falando aqui não é uma regra, né? Você pode fazer o que você bem entender, mas são formas de facilitar esse processo. Viver esse processo mais consciente, tomando decisões que vão te levar para um lugar melhor. Tá, mas como criar esse plano de saída? É importante, em primeiro lugar, você definir um prazo. Quando você pretende sair dessa situação? 1 mês? 3 meses? 1 ano? Segundo, aqui, você vai identificar o que precisa ser resolvido antes. Se for um emprego, por exemplo, talvez você precise economizar dinheiro. Se for um relacionamento, talvez você precise de um apoio emocional. Terceiro, ali, você vai dar o primeiro passo imediato. Pode ser buscar novas oportunidades, conversar com alguém ou só se comprometer com a decisão que você tomou. Escreve tudo isso no papel, sabe? Você decidiu, escreve todo o planejamento que eu falei, escreve essas regrinhas que eu acabei de falar também, essas 3 coisas pra criar esse plano de saída. Então escreve tudo isso no papel. É bom você ter tudo no papel, cara. Olha aqui. Caiu tudo. Eu escrevo tudo no papel, eu escrevo tudo na minha agenda. Isso aqui é tudo que eu faço nos meus dias, né? Essa aqui é minha agenda de rotina. Mas eu também tenho meu diário, onde eu escrevo tudo que tá na minha cabeça. Porque tudo que tá na minha cabeça, quando eu coloco, posso estar confusa, eu posso estar angustiada ali, mas se eu escrevo no papel, é um alívio imediato. Claro, não vai simplesmente acabar com o vazio, porque o vazio sempre vai estar ali. Em qualquer ser humano, a gente nunca vai estar completo. A completude não existe. De acordo com a psicanálise, não leve isso aqui que eu tô falando ao pé da letra, porque isso aqui é de acordo com a psicanálise. Eu sei que tem muita gente que acredita assim na completude, que tem como não sentir mais aquele vazio existencial, mas ele sempre vai estar ali porque a gente sempre vai ter dúvidas. E isso é o que eu acredito. Mas enfim, só escreve no papel, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, vai te dar um apoio ali, sabe? Vai te fazer tomar a decisão que você precisa tomar. Vai te fazer sair da situação que você quer sair, que você precisa sair, pelo amor de Deus. Agora vamos para a regra de ouro aqui, tá? E a regra de ouro aqui em relação a tudo isso é que você só precisa começar. E começar pequeno. Mas que você comece hoje, que você comece agora. Porque, no final, são os dias que fazem a vida. Então, se você não toma essa decisão hoje, se você deixar ela pra amanhã, se você deixar ela pra depois de amanhã, ou depois, quando você vê, já se passaram tantos dias e você não tomou aquela decisão. Você tá preso naquela situação há anos, há meses, que você já poderia ter dado aquele passo, sabe? Mas você não tomou, porque você postergou aquilo. Quanto mais a gente posterga algo, a gente adia fazer algo que a gente quer fazer, mais difícil fica fazer aquilo. E a gente tem esse costume, né? Essa mania de ficar adiando as coisas por medo, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que o que importa mesmo é vocês começarem pequeno, mais que você comece hoje. Finalmente, o passo 4, que é aprender a lidar com o desconforto da mudança. Mas por que a mudança dói tanto? Por que mesmo quando a mudança é boa, ela assusta? E eu sei que assusta. Dá aquela ansiedade, sabe? Dá aquela ansiedade, aquele frio na barriga, né? Medo de dar errado, insegurança. E aí vem vários sentimentos. E na maioria das vezes é por falta de merecimento. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero falar que você vai sentir medo. Você vai duvidar. Você vai querer voltar. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. E que eu já desisti muito também, quando chegou nesse ponto aí. Mas a dica prática aqui, porque eu gosto de trazer isso, o que a gente quer mudança, não é só ficar enfiando mais e mais conteúdo na nossa cabeça, mas sim como a gente pode trazer essa mudança do que a gente está assistindo, do que a gente está lendo pra nossa vida. Eu vou trazer aqui 6 coisas que você pode fazer. Na verdade, 6 dicas práticas que você pode aplicar na sua vida, internalizar essas coisas que eu vou te falar pra facilitar esse processo, pra você ter conhecimento e quando você tiver que tomar uma decisão, e se você
for tomar essa decisão agora, que você faça isso com bastante clareza e com realmente conhecimento do que você tá fazendo. Eu falei 6, mas eu falei errado, tá? Vão ser 3 dicas práticas. E a primeira delas é aceitar que o desconforto faz parte da vida. Se sentir perdido por um tempo é completamente normal. Segundamente, não volta atrás por impulso. Toda mudança, ela tem um período de adaptação. Então é importante que você resista a essa vontade de voltar só porque o novo ainda não tá confortável o suficiente. Muitas pessoas erram aqui em relação principalmente, o que vem à minha cabeça agora, a relacionamentos. Isso aconteceu demais com a minha irmã, no relacionamento que ela terminou há um tempo atrás. E eu sei que é muito difícil, né? A gente quer mandar mensagem, a gente quer voltar para aquele padrão ali. Mas é importante que você não desista, porque você vai ver que depois disso, a vida tem algo muito melhor para te oferecer. E você, eu te garanto, vai agradecer por não ter desistido, por não ter voltado atrás, por só ter continuado sem olhar pro que já foi, pro que tá lá no passado. Terceiro e último, cerque-se de pessoas que apoiam o seu crescimento. Você não precisa fazer isso tudo sozinho. É bom você ter, assim como eu tenho, que sempre me ajudou, ter pessoas do seu lado, ao seu redor, que te lembrem do porquê que você começou aquela mudança ali. Por que você tomou aquela decisão ali. Então toda vez que a minha irmã falava de voltar atrás, de mandar mensagem, de fazer tal coisa, e às vezes ela até fazia, eu pegava e lembrava ela, e não sou eu, né, claro, todas as pessoas que amam ela, do porquê que ela tomou aquela decisão. Lembrava ela das coisas ruins que ela vivia naquele lugar que ela estava antes. E das coisas boas que esperam ela depois de tudo que ela viveu lá, sabe? De todos os aprendizados que ela teve e como ela pode usar isso nos próximos relacionamentos dela, das próximas coisas que ela vai viver depois daquela experiência ruim lá, né? Então ter essas pessoas importantes na sua vida é muito importante, porque você sente que você não tá sozinho, você sente que você não tá enfrentando tudo aquilo sozinho, você sente que você tem pessoas ali junto com você. Se você sentir medo de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, isso significa que você tá no caminho certo, então pode ficar tranquilo ou tranquilo. O medo aparece toda vez que a gente tá perto de sair da nossa zona de conforto, e tudo que é fora da nossa zona de conforto é muito melhor do que tá dentro da nossa zona de conforto. Tá, mas o que acontece se você não mudar? Se você continuar nesse mesmo lugar aí que você tá? Não tomar a decisão que você precisa tomar. Pode parecer óbvio, mas se você não mudar, nada muda. Se você continuar insistindo em algo que não te cabe mais, você vai perder tempo, energia e pior do que isso, pode até se tornar alguém frustrado e ressentido, essas pessoas amarguradas, sabe? Isso é terrível. Ninguém quer ficar perto de gente assim. Quantas pessoas você conhece que viveram uma vida inteira infelizes porque tiveram medo de mudar? Eu sei que você conhece muitas, porque eu conheço muitas. Mas o que eu te pergunto aqui é, você quer ser uma delas? Eu sei que não, porque eu também não quero ser uma delas. Eu nunca quis ser uma delas. Se a gente não tá tomando as decisões difíceis que a gente precisa tomar na nossa vida, isso significa que a gente tá indo pra um caminho muito parecido com o que elas estão agora. Se você tá nesse vídeo aqui, te lembrando mais uma vez, é porque você não quer ser uma delas. Você quer mudar, você quer conseguir tomar as decisões difíceis que você precisa tomar. Você quer saber como fazer isso, e eu tô aqui pra te ensinar. E uma das perguntas que você precisa se fazer aqui também não é e se der errado. A pergunta certa é e se der certo. A gente peca muito nisso também, de sempre focar no e se der errado. Nossa, o que as pessoas vão pensar se der errado? O que vai ser de mim se der errado? Eu vou ficar muito frustrado, eu vou ficar muito triste. Mas e se der certo? Como você vai ficar? E se der errado, o que de tão horrível pode acontecer? Porque não é tão horrível assim as pessoas falarem, não é tão horrível assim ficar triste. Porque a gente já é experiente nisso, né? A gente sabe que passa. É muito mais fácil a gente só viver, a gente fazer o que a gente quer fazer, sem ficar se preocupando e pensando em tantas coisas horríveis que podem dar errado. E começar a pensar mais nas coisas incríveis que podem acontecer se dar certo. Sair de uma situação que não te cabe mais não é fácil, mas sabe o que é pior? É ficar onde você não pertence. Então, desse vídeo aqui, eu quero que você lembre que você não deve a sua felicidade para absolutamente ninguém. A única pessoa que pode mudar a situação que você tá agora é você mesmo. E ponto final. Mas já que você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a situação que você sente que precisa sair, mas ainda não teve coragem de tomar a decisão? Escreve aqui nos comentários e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Esse canal tem o objetivo de me tornar um ser humano melhor, pra eu conseguir assim fazer do mundo um lugar melhor. E não só comigo, mas com as pessoas que estão assistindo os meus vídeos, né? E é exatamente por isso que eu gravo eles. E pra treinar a minha oratória, a minha comunicação, porque eu quero passar essas mensagens de forma cada vez melhor, cada vez mais didática, para as pessoas realmente enxergarem que elas podem mudar
mudar, que elas conseguem ter uma vida melhor do que elas estão vivendo agora, elas conseguem se sentir melhores com elas mesmas. Tudo isso é muito possível. Então, você pode e você deve fazer isso por você, porque só você pode fazer isso por você. E você só tem uma vida. Essa é a única vida que você tem e só você pode fazer alguma coisa por você pra ela ser melhor. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Você merece mais do que sobreviver, você merece viver de verdade. E pra isso, você precisa se tornar um ser humano cada vez melhor. Não esquece de deixar um comentário legal pra eu entender que esse vídeo aqui é um vídeo que você gosta de assistir e eu trazer muitos outros que podem te ajudar ainda mais. E alcançar mais pessoas aprenderem isso aqui. Porque se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que outras pessoas também podem gostar. E isso é muito especial, porque a gente consegue fazer do mundo um lugar melhor, né? E esse é um dos grandes objetivos desse canal, como eu sempre falo em todos os vídeos e como eu falei agora há pouco. Então, vamos fazer do mundo um lugar melhor, vamos se tornar seres humanos melhores. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo.